Nesse vídeo eu queria debater uma questão que é muito frequente, tanto no meio da psicologia, quanto por aqueles que têm interesse em fazer uma psicoterapia ou passar por algum trabalho que envolva um psicólogo. Que é a questão, por que uma psicoterapia não é apenas uma conversa? E eu queria debater essa questão apresentando 5 fatores por que uma psicoterapia é feita com um profissional da psicologia, especialmente uma psicoterapia psicanalítica, ou seja, que tem base na psicanálise, porque ela não se assemelha a uma conversa feita com uma pessoa que você tem um relacionamento amoroso ou um familiar. Por que elas não são a mesma coisa? O primeiro fator que eu queria apresentar é que o que compõe o espaço de uma psicoterapia é que ele é um espaço onde não há julgamentos, não há classificações. Ele é um espaço onde há análises, ou seja, o material que é trazido pelo paciente, ele não é ouvido pelo psicoterapeuta, ou seja, o psicoterapeuta não recebe aquele material de modo a classificar se ele é bom, se ele é ruim, se o paciente está indo por um caminho que o profissional considere correto ou incorreto. A ideia é que ele consiga usar aquelas informações como análise sobre como funciona, qual é o modo de agir do paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o trabalho de escuta do profissional. Ou seja, se ele oferece um espaço livre de julgamentos, a escuta do profissional, do psicoterapeuta que tem base na psicanálise, ela não é feita procurando um foco na conversa. Ela não é delimitando aquela conversa ou instigando o paciente a pensar sobre um aspecto ou sobre outro aspecto da sua vida, mas abrindo espaço para que o paciente traga o conteúdo que estiver mais machucando, mais dolorido naquele momento, ou conteúdos que ele queira falar simplesmente porque é o que está na cabeça dele naquele momento, que ele queira expor alguma coisa, mesmo que ele considere que não tenha valor nenhum. Então o segundo ponto é esse trabalho de escuta livre. O terceiro ponto é o da continência, ou seja, se você abre um espaço livre de julgamentos e também livre de foco, livre de uma busca por um ou outro assunto, você abre um espaço, mas o faz de maneira segura, ou seja, coloca uma organização naquele espaço, uma continência, uma capacidade de conter aqueles conteúdos que chegam. Ou seja, se o paciente traz alguma situação, uma angústia que é muito intensa para ele, o profissional pode sentir também uma emoção, pode sentir até medo ou o que for, mas aquela emoção que está sendo lidada naquele momento está sendo compartilhada entre ambos. Ou seja, se o paciente reexperimenta algumas angústias que ele viveu, ele o faz de maneira compartilhada com um profissional. Esse é o aspecto da continência. O quarto aspecto, também ligado à continência, é o da resiliência ou suporte. O que eu estou chamando aqui de suporte é a capacidade que o profissional deve ter de manter a capacidade de pensar, mesmo em situações muito intensas, de conflitos muito difíceis. Ou seja, se você abre um espaço para o paciente trazer aqueles conteúdos, ao longo do tempo, com a relação se tornando mais intensa, o vínculo entre os dois se tornando mais intenso, mais fortalecido, conteúdos mais pesados, mais angustiantes vão vir. Então é função do terapeuta suportar esses conteúdos no sentido de, mesmo nessas situações mais difíceis, mais angustiantes, ele conseguir manter a capacidade de pensar. O quinto e último ponto que eu queria esclarecer ou argumentar aqui é a sensibilidade ao tempo do paciente, que é uma outra questão muito importante. Depois de todos esses passos, do espaço estar aberto, do paciente ter conseguido trazer conteúdos difíceis, é função do psicoterapeuta também não olhar para aquilo e enxergar mudanças que podem vir e forçar o paciente a chegar a essas mudanças ou a concordar com interpretações que o terapeuta tem. Então é muito importante ter essa sensibilidade para entender que é um trabalho onde tanto o terapeuta quanto o paciente vão caminhar juntos. E por isso precisa do tempo dos dois.
vai respeitando o tempo dos dois para chegar e para passar por esses lugares onde eles vão passar. Por essas 5 razões é que uma psicoterapia ela não é igual a uma conversa feita com pessoas que você tem algum relacionamento amoroso, amistoso ou pessoas da família. Isso não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra, mas que elas são diferentes. E para finalizar esse vídeo, o que eu gostaria de dizer é que essas capacidades e habilidades que o psicoterapeuta apresenta ou deve apresentar, elas não nascem com uma pessoa, mas elas são desenvolvidas ao longo da formação profissional. Por esse vídeo é isso, eu sou o Guilherme, psicólogo da Harmony. E obrigado.